nós estamos aqui para ouvir sobre reconstrução. Fala mais uma vez, reconstrução. Fala assim com a sua boca: tudo começa com inconformismo. E é sobre isso que eu queria fechar esse dia com você, para você entender que existem coisas na sua vida, na sua mente, no seu coração, e também na sua família, e também no seu emocional, em todas as áreas, na sua saúde, que você vai ter que sair daqui hoje com esse senso de inconformismo. E você vai entender isso da parte de Deus. Não teria passagem melhor para eu respaldar aquilo que Deus coloca no meu coração que não fosse a história de Neemias, um grande homem de Deus. E está lá em Neemias 2,17, ele diz assim: então lhe disse: está vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos. Olha só essa chamada de Deus: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser. Deus não tem o pobre para você. Deus não tem miséria. Deus não tem destruição para a sua vida, para a sua casa, para a sua vida emocional, para o seu casamento, para a sua vida profissional, para a sua vida familiar. Deixemos de ser. É sobre isso que Deus vai trabalhar nos nossos corações. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nós mais uma vez falamos contigo nessa hora. E eu peço humildemente, Senhor, usa as nossas vidas, agora a minha vida nessa ministração, que não seja eu, mas o Senhor através de mim, a falar, a apacentar, a dar direção, a ministrar ao coração dessas mulheres que são joias, como diz na tua palavra, mulheres sábias que estão aqui edificando as suas vidas, para edificar outras vidas. Usa a minha vida, Pai, para a tua honra e glória eu oro, e todas digam amém. Diga graças a Deus, amém. Então eu queria dizer isso: não importa o que você esteja vivendo, a vida que você esteja vivendo, o que importa é o que Deus fala a respeito de nós, amém? Não importa o que o seu vizinho falou, a sua vizinha, não importa o que o seu seguidor no Instagram falou, ou postou, ou disse no seu comentário, não importa o que qualquer pessoa tenha falado a seu respeito, não importa sequer o que você pensa a seu respeito, o que importa é o que Deus pensa e fala a nosso respeito. Então nós não devemos deixar, eu quero aqui de forma cirúrgica já entrar dizendo isso para as irmãs, nós não devemos deixar situações pendentes em nossas vidas. E você está vendo aqui que desde o início Deus está fechando janelas, né? Como se fosse aquele grande computador, e você vai minimizando, não minimizando, você vai fechando as janelas. Nós temos que fazer isso. Não podemos deixar situações sem reparo. Fala assim: eu não posso deixar situações sem reparo em minha vida. E seja qual for a área da sua vida que talvez esteja em ruínas, como era a condição de Jerusalém aqui, na época de Neemias, ou a área que esteja assolada, nós cremos, já foi dito aqui, que em Deus nós sempre encontramos uma direção, em Deus nós sempre encontramos uma motivação, em Deus nós sempre encontramos restauração e reedificação, em Deus nós sempre encontramos a reconstrução daquilo que nós precisamos. A minha esposa falou aqui do início: se você tem um fundamento que é Cristo, eu creio que aqui grande parte, a maioria tem esse fundamento, mas você tem tudo que você precisa para reconstruir algo. Quando nós falamos de uma transição, de um legado, eu digo isso sempre, eu queria deixar isso registrado aqui. Os meus pais, e aqui logicamente trazendo a figura da minha mãe como pregadora, como líder, não tem como nós falarmos do passado de alguém que está viva. Então minha mãe sempre falou e continua falando, porque o legado ele é eterno, ela continua falando aos nossos corações, com as suas mensagens, com as suas obras, com as suas pregações, de quanto esse fundamento da graça em Jesus Cristo é um alicerce forte. E isso logicamente não é uma fala dela, é uma fala bíblica, e ela sempre pregou sobre isso. E eu assumo, vou falar da minha pessoa, uma transição onde eu não pego nada que esteja sido construído ou tenha sido construído sobre areia, como nós vimos aqui minha esposa pregando, como Jesus disse. Essa casa, esse ministério não foi construído sobre palha, sobre feno, sobre areia. Ele foi construído sobre Jesus, que é a rocha angular. Então nós temos bons alicerces. E quando aconteceu toda essa transição, nós orávamos e eu falava: Deus, não é justo com toda essa base, com todo esse fundamento. Se você conhece alguém da área civil, de estruturas, ou algum engenheiro civil, você sabe que dependendo da construção, grande parte do investimento, 60%, 70%, está para baixo. É o que você não vê. Então nós temos, não só falando espiritualmente, logicamente, teologicamente, Jesus como esse fundamento, mas traz para a nossa realidade. Nós temos um ministério que tem bases fortes. Nós temos um ministério que está solidificado com boas escoras, está com uma estrutura firme. E não seria justo nós construirmos somente um térreo depois dessa estrutura. Não seria digno nós construirmos somente um andar, um pavimento. Nós estamos aqui, eu tenho dito isso, para construir o maior arranha-céu que nós podemos, para que o maior número de pessoas possam ouvir essa palavra, possam conhecer essa graça, possam ser cortadas de
tudo aí que está aí fora, tudo que é prisão emocional, espiritual, e possam viver, assim como nós, nesses firmes fundamentos. Você está comigo nisso? Diga amém. Então, mais uma vez eu digo, não importa a área da sua vida que esteja destruída, você tem um bom fundamento, porque você tem Jesus, porque você tem a graça de Deus. Olha essa abençoada que está do seu lado e fala: você tem tudo, porque você tem Jesus, você tem a graça, você tem o fundamento certo. Olha, abençoadas, Deus está nos chamando essa manhã, nesse dia, nessa tarde, talvez nesse início de noite. Ele está nos chamando para nós darmos um basta em toda e qualquer situação mal resolvida que estejamos vivendo. A minha esposa falou aqui da parte de Deus: vai dar trabalho. E você pode fazer, enfim, planos, você pode terceirizar talvez os seus planos para o seu marido, para o seu filho, talvez até para Deus. Mas eu costumo dizer isso em casa e é a maior verdade: as pessoas podem fazer tudo por você menos a sua parte. Por isso você está aqui hoje, para você fazer a sua parte, para você fazer aquilo que é preciso diante de Deus. Você não pode transferir a responsabilidade espiritual, afinal de contas a vida espiritual ela é individual. Olha só que coisa. Por isso nós estamos aqui ouvindo sobre um tratamento interno. Então talvez você vai ter que ter um trabalho, talvez vai ser dolorido, e Deus sabe de todas as coisas, mas como disse a bispa Renata, isso é necessário, e nós temos uma coroa em vez de cinzas, não é isso que nós ouvimos aqui? Para nós, enfim, nos regozijarmos, para que esse óleo de alegria que já está em nós, que é a unção do Espírito Santo, possa ser manifesto. Então Deus, ele deve estar inserido em todos os aspectos da nossa existência. Nós vimos aqui um doutor falando sobre a parte física. Nós não podemos tirar isso. E ele aqui, muito usado, falou: se Deus é perfeito e nos fez perfeito, nós devemos fazer pelo menos o básico, que é uma boa alimentação. Nós devemos nos cuidar, fazer esporte, enfim, o que é básico. Então nós não podemos tirar Deus da nossa área física, como nós não podemos tirar talvez Deus também da nossa área financeira, como nós não podemos tirar Deus da nossa área emocional, da nossa família. Mas a gente vive uma geração hoje que fala: não, isso aqui eu entrego para Deus, isso aqui eu coloco para Deus, mas isso aqui deixa guardado. Deus, ele quer tudo. É como nós vimos aqui: você tem que quebrar o vaso, e ele é o oleiro que faz isso. Quebra o vaso, porque ele faz um vaso novo. Não pode dar metade do vaso, 50, 80, 99%. Ele quer o vaso inteiro, porque ele é dono do vaso. E se ele quiser quebrar, e se ele quiser reconstruir, e enfim, nessa reconstrução ele é soberano. Mas a gente tem que se lançar inteiramente nas mãos de Deus. Então ele tem que estar em primeiro lugar, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, nas nossas, enfim, em tudo. E nós precisamos confiar totalmente em Deus. Eu sei que a bispa Nath acabou de falar sobre isso, confiança em Deus. Mas uma coisa é você falar sobre confiança, e é fácil falar, mas muitas vezes é difícil de viver. É numa transição onde Deus recolhe talvez o anjo do nosso ministério, aquela que a gente fala brincando, o Pelé, a prata da casa. Poderia recolher qualquer um, mas a bispa... É nessa hora que a gente tem que falar: Deus é soberano. É nessa hora que a gente tem que olhar e falar assim: eu continuo confiando em Deus, porque não é a minha vontade, não é isso que nós falamos, é a dele. E se a dele foi essa, quem sou eu para discutir com Deus? Eu sei que isso é forte, isso talvez seja fácil de ser falado, mas para nós muitas vezes é difícil de ser vivido. E Deus está construindo algo aqui, porque não basta você falar daquilo que você acredita, ou você saber só e ser um teórico, um obeso espiritual, mental. Você tem que praticar. E Deus está nos chamando para um tempo de prática. Deus está nos chamando para um lugar onde nós vamos dar testemunho. Afinal de contas, há uma grande nuvem de testemunhas. Eu quero começar lendo com você essa questão da confiança. Provérbios 3, 5, 6 diz assim: confia no Senhor com parte do seu coração e não te estribes. Tem 4 irmãs que estão atentas, outras estão dormindo. Confia no Senhor de todo o coração, abençoadas. Olha só, de todo o coração, é com tudo que você tem. E não te estribes no teu próprio entendimento. Em outras palavras, não ande pela sua cabeça. Não, mas eu sei, veja bem, eu estudei. Mas você pode ter o MBA que for, você pode ter a pós-graduação, você pode ser o cabeçudo que for, você pode ser o doutor que for. Não é no teu próprio entendimento, mas é confiar no Senhor de todo o teu coração. Ele diz no 6: reconhece-o em todos os teus caminhos. Não são em alguns, mas são em todos. E olha só o que ele faz: então, porém, se você fizer tudo isso, ele endireitará as tuas. Quando eu reconheço o Senhor, o meu caminho é endireitado. Há um caminho no deserto, ele põe rios no ermo, não que nós acabamos de ouvir da parte de Deus. E é isso que ele está fazendo nessa manhã. Eu pergunto aqui para você, abençoada: quem aqui quer ter os caminhos endireitados pelo Senhor? Então você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que fazer o quê? Confiar. Fala assim: eu preciso viver confiante. E aí quando a gente olha para Neemias, Neemias não se conformou. Fala assim: Neemias, faz assim com a sua mão, não se conformou. Quando vier uma situação contrária, você vai lembrar disso aqui, ó: não se conforme. Mas é a política, mas é o médico, mas é o governo, mas é o salário, mas é... Neemias não se conformou. Você também não vai se conformar, porque o mesmo Espírito que estava ali está na sua vida hoje, muito mais, porque nós temos a graça, o entendimento, a revelação.
Então Neemias, quem ele era? Para nós recapitularmos, ele era um copeiro, era um provador de vinhos. Eu gosto muito de lembrar de Neemias, e quando a gente fala de um copeiro, a gente pensa, ele estava ali para provar os vinhos. Mas eu quero que você repare que ele não provava os vinhos para saber se eles eram bons, ele provava os vinhos para saber se eles eram maus. Olha só, muda muito a história. Será que isso aqui vai causar algum dano? Será que isso aqui pode ser passado para o rei, para frente? Então essa era a principal ali incumbência dele como um copeiro. Neemias, ele era um eleito, hoje nós entendemos isso, era uma pessoa ligada diretamente ao rei. Ele estava ali, tinha um acesso que muitos não tinham, era o copeiro do rei. E quando ele se lembrava de como estava a cidade, eu acho que eu não pus aqui, mas tem uma outra passagem que ele diz que o rei, quando vê ele chorando, né, ele está triste, como a Rê falou aqui, né? Ele sofreu, Neemias. Ele falou, por que você está assim, Neemias? Ele, como eu não ficaria assim se a cidade dos meus pais está assolada, os muros derribados? Então essa era a condição dele, ele estava ali, sabe, se lembrando, e quando ele se lembrava de como estava a cidade, ele ficava inconformado, porque ele via tudo aquilo que ele viu um dia ser grande, em ruínas. Mas ele sabia que o passado havia sido glorioso. Por isso ele ali se lamentava, por isso ele ficava inconformado. Então o primeiro ponto aqui para nós começarmos a costurar tudo isso e ir para o final, é que você precisa ser a Neemias, talvez, da sua vida. Uma pessoa que não se conforma. Vou falar mais uma vez, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Eu sei que Deus, Ele é soberano, eu sei que Deus age, mas tem muitas coisas que estão no seu controle. Quem faz o mercado na sua casa não é Deus e os querubins, é você. Ah, mas eu engordei, tal. Vamos pegar o que nós acabamos de ouvir aqui do médico. Quem cuida do seu marido não é Deus, é você. Quem cuida ali do seu marido, não, mas veja só, eu sou uma pessoa santa, eu sou uma mulher tal, eu falo a língua dos anjos. Que bom, e a língua do seu marido, você consegue falar? E a língua do seu filho, você consegue se comunicar com ele? Porque não basta ter um ar de espiritual e não saber amar quem está do seu lado. O Senhor falou isso, aquele que diz que ama a Deus, que não vê e não ama o seu irmão, a quem vê, esse é mentiroso. Então muitas vezes a gente está transferindo, não, Deus vai fazer amado, eu sei que Ele já fez uma obra na cruz, já foi manifestado, está consumado, agora tem muita coisa que cai na nossa responsabilidade de fazer, e Deus está te chamando para isso, para que você seja, afinal de contas Ele faz as coisas conforme o seu poder, mas diz que por nosso intermédio, diz que nós somos cooperadores, olha só a coisa maravilhosa, ou seja, Deus age por nosso intermédio, que diz a palavra. Então o primeiro ponto é esse, você tem que ser Neemias da sua vida. Você tem que ter esse senso de inconformismo, de inconformada com aquilo que está destruído. Olha só essa tela para você, não se conforme com o que não está bem na sua vida. Fala para quem está do seu lado isso, não se conforme. De verdade, não se conforme. Vamos voltar para Neemias 1, 2 em diante. Veio Anani, que era um dos irmãos, né, de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande, olha a condição lá, em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então essa era a situação de Jerusalém. Traz aqui para você, qual que é a sua Jerusalém hoje? Como é que está a sua vida, a sua casa, seus pensamentos, sua saúde? Talvez esteja como Jerusalém, destruído, ok, mas você não vai se conformar com isso. Verso 4, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, aqui bisparrei, e chorei, e lamentei por alguns dias. Ok, a gente entendeu isso, que é digno. Neemias aqui como um homem de Deus, que depois ia governar tudo lá, olha, chorou, lamentou por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Você sabe, Neemias estava no velho pacto, e judeus jejuavam quando eles tinham luto, crise nacional, punham um vés de saco, a Rê falou aqui, jogavam cinza, era o que eles estavam fazendo como um judeu. Nós estamos aqui no velho pacto. Não é o jejum de hoje que é barganha com Deus, eu não vou entrar aqui em doutrina, que está na veia, né? Não tem como a gente não ensinar. Mas não era uma barganha com Deus, eu vou aqui jejuar e Deus vai mexer do outro lado lá. Não era isso como é feito hoje em dia. Era luto, crise pessoal, enfim, angústia, por isso que eles estavam ali jejuando. Então Neemias, ele estava em luto. Por isso, como um judeu, orou, pediu a Deus, lamentou, chorou, mas diz aqui que ele orou pedindo ajuda de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, vamos terminar fazendo. Talvez a sua parte hoje seja essa, se colocar diante de Deus e pedir com a sua máxima força ajuda a Deus. Então se você encontra alguma área da sua vida assolada, já tem um raio-x, o Espírito está trabalhando aí, talvez é preciso hoje você orar, e não, amanhã eu oro, é hoje imediatamente orar e pedir a Deus. O verso 11 de Neemias 1 diz assim, Senhor, estejam pois atentos, olha a oração, os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, concede
que seja bem sucedido, essa oração que você vai fazer hoje, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Não importa a sua condição. Ah, mas eu não sou ninguém. Amado, ele era um copeiro do rei ali, e ele falou, olha, essa era a minha condição. Não é a sua condição, é o seu coração, como Neemias tinha aqui. Ele não estava olhando para a condição dele humana, ele tinha um coração contrito, ele tinha um coração compungido, ele tinha um coração ali grato a Deus, e ele estava ali se quebrantando diante de Deus. Olha o que diz o salmista no 34:18. Ele diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. É isso que o Senhor procura nessa manhã. Já estamos na tarde, né? Nessa tarde, o Senhor procura pessoas com corações quebrantados. No Salmo 15, ou melhor, 51:17, diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Olha o que o Senhor não despreza. Não é aqui um sacrifício, você ralar o joelho, pagar o preço, subir no monte. Não é isso, Deus não quer nada com isso. Diz lá em Isaías que ele estava farto de tudo isso desde lá do passado. De incêndios, de sábados, de luas, de abluções. Não é esse sacrifício, não é isso. Sacrifícios agradáveis a Deus é o quê? Um espírito quebrantado, é um coração compungido e contrito. Diz que o Senhor não despreza. Eu pergunto para você, abençoada, como é que está o seu coração nesse dia? Porque o Senhor não despreza se você tiver um coração compungido, contrito. Então esse é o sacrifício que Deus quer. Esse é o que Deus quer. Isso é o que Deus quer, que nós estejamos hoje abertos a essa voz de Deus. Eu quero que você receba o que está lá em Isaías. Isso aqui eu não havia conversado com a minha irmã, mas está lá. Já tinha posto, não vou tirar porque Deus está falando sobre essa passagem. Isaías 61:1, nós já vimos isso hoje, que diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Isso aqui também faz parte do nosso ministério. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. O Espírito do Senhor está sobre nós, sobre o nosso ministério, sobre a sua vida. Você já foi ungido com o Espírito Santo, isso está sobre você, sobre mim, sobre nós. Então, lendo toda essa história aqui de Neemias, nós vimos que ele não foi só homem de oração. Neemias, mais do que ter oração, e eu talvez esteja falando para uma grande parcela, porque eu sei que mulheres são mulheres de oração, mas mais do que ser um homem de oração, Neemias foi um homem de ação. E eu quero hoje trazer você para esse lugar. Ah, eu estou orando, estou orando. Continua orando. A oração tem muito efeito e eficácia, a súplica de um justo. Mas ora e traz um pouco, assim como Neemias, ação. Vamos mexer um pouco o braço, vamos colocar um pouco, sabe, essa oração de fato em ação. Neemias 2:17-18 diz assim, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, a condição, e as portas queimadas, vinde pois, reedifiquemos. O que é vinde pois e reedifiquemos? Povo, levanta, come on, vamos lá, ação. Ele não dá a sua condição de Jerusalém. Ah, ele lamentou, ele chorou, mas ele levantou, teve o tempo de choro, teve o tempo de lamento, mas ele falou, quer saber? Eu vou trazer a condição de Jerusalém, mas eu vou levantar o povo para ter ação. E esse vinde, ele diz aqui, né? Vinde pois e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o pobre. Se você quer hoje deixar de ser o pobre na sua vida, deixar tudo que é miséria, tudo que está destruído, você vai ter que ter uma ação. Você vai orar, mas você também vai ter uma ação prática, como Neemias teve. No 18 diz, e lhe declarei, como a mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. Olha só o povo, disponhamos, vamos, edifiquemos. Será que hoje o Senhor encontra mulheres que têm essa fala? Que estão dispostas a reedificar coisas nas suas vidas, um casamento, uma vida profissional, uma vida familiar, uma saúde, eu não sei, mas será que hoje o Senhor encontra aqui essa disposição nos corações? Porque talvez eu já disse, você está orando, mas Deus está falando, mais que orar, mulher, vamos lá, vamos ter ação, vamos fazer algo prático, vamos mexer. E ele diz, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O Senhor está fortalecendo a minha e a sua mão. Pega na mão dessa abençoada, com mão de profeta, sabe, daquela apertada e fala assim, ó, o Senhor está edificando. Fala, o Senhor está fortalecendo as suas mãos. Fala, você vai edificar muita coisa, filha. E vai ser fácil essa reedificação, essa reconstrução? Está lá no 19 para você ver de Neemias. Porém Sambalate, o Ornita e Tobias, o servo Amomita, os filhos da perdição vão se levantar contra você. E Gesem é o trio, o arábio. Quando souberam, zombaram de nós. Talvez é você aqui falando, nossa, eu vou voltar de lá e Deus vai fazer algo maravilhoso ali na minha vida, que eu vou voltar e vou retificar isso, tal. E a sua vizinha
fofoqueira. Riu porque tem uma vizinha fofoqueira, né? Tem não. É aquele que fala, quem você pensa que é? Olha o que falaram para Neemias, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazes? Vai lá para São Paulo, você vai passar um dia inteiro lá com mulher, que é isso que você está fazendo? Quereis rebelar contra o rei, lá já enfiaram uma seta, Satanás age com seta na carne do povo aqui, ó, os energizados. Vocês querem, já queria criar rixa ali, vocês querem se rebelar contra o rei? Então eu quero que você preste atenção, porque você vai sair daqui hoje decidida a restaurar algo na sua vida, sim ou sim? Mas com toda certeza vai levantar alguém, ou melhor, o inimigo vai levantar alguém para tentar te jogar terra, para tentar parar, para tentar, sabe, te prender, para jogar terra sobre a sua vida. E agora vem um dos versículos que eu acho mais extraordinário e eu tenho isso gravado no meu coração. E dentre todas as histórias bíblicas de Neemias é uma que mexe muito comigo. Ele diz no 20, grava isso aí no seu coração. Então lhes respondi, quando se levantar para falar que você não vai fazer alguma coisa, você tem que responder que nem Neemias, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, que somos os seus servos, nós faremos o que, mulheres? Nos disporemos e reedificaremos. Os caras vão estar falando, ou as mulheres vão estar falando, as tias vão estar falando, as minas vão estar falando para você, sei lá quem é o adversário que vai estar do outro lado. Os energizados do diabo. Quem você pensa que é? Cristo vive, graça, quem é? Apostolado, vocês estão malucos, vocês vão crescer, reforma protestante. Não sei o quê. Eu tenho que pensar um pouco mais devagar, porque senão eu enrolo a língua. Hein, pastor Tuti? Ele está lá assim, eu falo pro menino todo dia, você foi me energizar aqui atrás, falando, Deus vai te usar, eu estou aqui. O que é essa história de última reforma protestante, o quê? Amado, você não vai ficar discutindo, você vai falar, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, a gente vai se dispor e vai reedificar. Amado, o que eu tenho feito aqui? Deixa eu abrir meu coração. Eu estou ouvindo um monte de Gesem, de Sambalá e sei lá o que, mano. E põe aí um monte de gente do outro lado aí. Deus é maior, abençoado. Sabe o que eu tenho feito? Nós, com essa galera, os servos, nos disporemos e vamos reedificar. É isso que nós vamos fazer. E é isso que você tem que falar para quem se levanta contra você. Em outras palavras não tão ortodoxas, você vai falar assim, vaza daqui, filha. Você não viu Jesus falando para Pedro? Arreda-te, Satanás. Você tem medo de falar isso para quem está do seu lado lá? A irmã falou um monte de fofoca. Quem você pensa que é? Não sei o que, não sei o que. Você vai fazer o quê? Fala, arreda-te, Satanás. Pronto. Mas eu vou chamar, amado, o Senhor Jesus Cristo falou para Pedro, o cara que andou sobre as águas. Fala para sua, com todo respeito, você pode falar uma arreda de Satanás na classe. Go ahead, Satan, sei lá, fala alguma coisa em inglês lá. Vaza, sai daqui. É mais forte que eu. Em espanhol como seria, Tuti? Vamos lá. Não. Dale, Satanás. Sale, vai fazer com a mão assim. Os italianos falam, Satan, né? Dá uma banana para Satanás, fala, sai daqui, Satanás. Pronto. Mas não fica, amado, ouvindo, pegando. Neemias podia ter pego aquilo, tal. Tem uma outra ocasião, não sei se vai aparecer aqui, deixa eu entregar não, vamos para frente. Tiago 2, estou falando de dispor, olha só o que diz em Tiago, você constatar a palavra, 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. É para você, irmã, que está orando, ou continua orando. Uma coisa não invalida a outra, mas tem que ter ação. Tem que ir para cima. Tem que fazer alguma coisa como Neemias fez. Neemias primeiro chorou, vamos na sequência. Neemias chora, Neemias lamenta, em seguida ele faz o quê? Ele ora a Deus e depois ele decide fazer algo que estava no seu controle. O problema é você decidir fazer algo que está no controle do outro. Não, eu vou entrar na cabeça da minha vizinha. Esquece sua vizinha. Ele não tentou controlar algo que não estava no controle dele. Ele se lamentou, ele chorou, depois orou e decidiu fazer algo que estava debaixo do controle dele. Eu vou me dispor. Foi lá, pediu para o rei, me libera aí que eu preciso da cidade dos meus pais. Quando você, amado, está impulsionado pelo Espírito, Deus move o coração de quem for, de reis, de advogados, de juízes, para te favorecer. Foi o que ele fez com Neemias. Neemias, fala com a sua boca assim, Neemias fez o natural. Fala, Deus fez. É isso, igreja. Só faz o natural. E aí por fim ele com os servos se dispuseram ali e reedificaram os muros. Então fala com a sua boca, vamos lá, que eu gosto que a mulher gosta de falar. A fé sem obras é morta, fala isso.
Então se você entrou aqui hoje chorando, igual Neemias, talvez você estava num outro estágio, ou antes, enfim, lamentando, ou talvez orando, eu vou te despedir aqui hoje, pronta para você se dispor e reedificar a sua vida. Nessa força, nesse espírito, Deus está liberando algo aqui hoje, amado, espiritualmente na sua vida. Esse altar aqui flui em águas que curam, que saram. São águas que não ficam, são águas que não têm terra, são águas cristalinas, você sabe como é que é? Você está ouvindo a sã doutrina, a palavra de Deus. Então sabe, nós temos que seguir os conselhos dos sábios, porque o conselho do sábio vai gerar bom êxito nas nossas vidas. E você está ouvindo conselhos do altar, de homens, de mulheres aqui levantadas por Deus. Então no processo da reedificação dos muros, homens se levantaram ali contra Neemias, para tentar estimular, para tentar parar o povo, enfim, para tentar parar toda a obra do Senhor. Assim como muitos aqui também vão encontrar isso, você tem que estar preparada para os levantes. Vão tentar criar contenda, vão tentar colocar você contra a outra. Você tem que estar focado, amado. Vão falar, para que vai na igreja domingo? Já foi no outro domingo, fica em casa, hashtag, companheiros, vai essa história toda aí. Isso é voz do demônio. Você tem que estar o quê? Olhando para Jesus, para o autor e consumador da sua fé, como Neemias estava. Olha lá, Neemias 4:1-3. Tendo Sambalate ouvindo, então as coisas vão chegar. Ouvindo, esse é do ímpio, né? Está ouvindo lá que edificamos o muro, olha lá, ele já foi para frente, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Olha só, o ímpio ele vai arder em ira com a obra que o Senhor está fazendo na sua vida. Mas veja que Neemias não chegou no final da história, que ele estava só começando. Só o começo já começou a causar ira num filho da perdição. Esteja pronto para isso, filha. Verso 2, então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, eu gosto disso aqui, mas não tem nada escondido, não é no corredor, não é, vem tomar um cafezinho comigo aqui, como é que você está? Ah, mas isso aqui é na presença de todo mundo. Olha só, então falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso os montões do pó das pedras e farão queimadas. Aqui eu falei que gosto de falar à frente, mas isso aqui era o inimigo falando, tá? Vocês entenderam? Aqui era o inimigo tipo gritando, e aí vocês vão fazer o quê? Afrontando eles, tá bom? No verso 3 diz, estava com ele Tobias Amomita e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Eles estavam afrontando, eles estavam peitando os caras lá. É que eu falo que eu gosto da presença de todos. Quando Paulo, ele enfrenta Pedro, ele diz, não é você sendo tu um judeu, ou vive como um gentil e obriga, na presença de todos, era esse o exemplo que eu ia dar, só para fechar o parênteses aqui, mas nesse caso aqui é o oposto, eles estão aqui peitando o povo de Deus. Então, você tem que ser movido pela fé. Vamos ver o verso 6, vamos lá. Assim, edifiquemos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha, lê comigo, o que o povo tinha? O que o povo tinha? Você vai ter que ter ânimo para trabalhar, abençoada. Tem que ter ânimo para trabalhar, não adianta só orar, falar Deus faz, Deus coloca o chão, Deus guia os meus passos, esteja disposta a mover os pés. Tenha ânimo para trabalhar. Você sabe, você que é daqui de São Paulo ou escuta os nossos cultos, eu tenho falado isso desde que eu assumi o altar. Eu tenho um compromisso primeiro com Deus e com a igreja local aqui em São Paulo, de trazer a nossa comunidade, aqueles que eu vou prestar contas diante de Deus, para uma vida espiritual de prática. Uma vida espiritual que não é religiosa, que não é teórica, mas uma prática de vida. Eu tenho conduzido a igreja para isso. Então é isso aqui, ó, ânimo para trabalhar, tem que se dispor. Então veja que depois da oração, Neemias aqui, ele recobrou o ânimo, e Deus estava dando ânimo para ele. O problema é que muitas vezes o crente, ele não tem ânimo para nada, ele espera tudo cair do céu. Não, mas eu estou orando, bispo, tá bom, e o que você está fazendo quando você ora? Não, eu estou orando e estou assistindo Netflix. Não vai dar certo, filha. Vai chegar o príncipe, ele vai bater na minha porta, ele vai dizer, olá Bela, como é que você está? Não vai, amado. Se você não orar e não se estiver bem vestida, não se dispor, como a minha esposa falou, tem que estar cheirosa, como as mulheres vieram hoje para a igreja, tem que ser. Tem que se dispor, tem que estar feliz, tem que ter um bom semblante, tem que sair, tem que, enfim. É Deus, aí ó, deve ser uma casada falando. É experiência, né? Ô glória. Escuta aí, se não quer escutar, eu escuto a irmã ali, do Deus, do fogo. Abençoada, você veio aqui, sabe fazer o que hoje? Recobrar ânimo, receber ânimo de Deus. E eu sei que desde manhã o Senhor está, sabe, manifestando, está colocando um ânimo, está, sabe, acendendo uma chama no seu coração. Afinal de contas, estamos vivendo um ano de um grande, um poderoso avivamento. Neemias 4, 7, 8 diz assim,
Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amomitas e os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram de novo sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Amado, vão tentar suscitar confusão. Eu sei do que eu estou falando. Deus faz uma transição inesperada. Deus fala isso. Vem um apóstolo aqui com uma direção de Deus fala isso. Deus, estou falando da minha vida. E tento fazer uma confusão. E tento falar, caiu de paraquedas, o que pensa? Não sei o que, agora isso aqui, não sei o que lá. Ah, o moleque vai pichar para o lado pessoal, vai não sei o que lá, vai. É tantas vozes. Mas quantos anos se passam aí, pá, desde que a mãe foi falecida? Se faleceu? 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. 1 ano e 8. Mas nós continuamos de pé. Porque nós estamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não nos desviamos para a esquerda nem para a direita. Continuamos com uma palavra em graça, sem rudimento, sem legalismo. Mas tem os confusos no meio do caminho. Se Neemias teve, amado, com todo respeito, se Jesus teve, né? Quem que nós não vamos ter também? Mas não permita que ninguém crie confusão na sua vida. Vou falar de novo, não permita que ninguém crie confusão na sua vida. Não permita isso. Nós devemos usar a arma espiritual da oração conciliada com atitudes de prudência. É oração e atitudes de prudência. Neemias 4:9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de noite. Olha só, o que ele fez? Ele orou, eles oraram, mas colocaram o povo lá. Vai ter os homens aqui guardando. É que os homens do céu estão aqui hoje. Tem uns aí representando. Cadê homens? Estamos orando, mas tem uns homens aqui. Tem homem do cedro aqui? Deixa eu ver. Gente, não, tô brincando. É o staff. Os homens estão aqui para servir hoje as mulheres, né? Nossos atalaias, irmãos. Mas você vê que Neemias faz? Então você tem que entender isso. Você está orando, mas você também está fazendo algo natural. É aquela velha história, né? Um olho no peixe e o outro no gato. Você tem que estar aqui, ó. Estou orando, mas eu estou fazendo. Estou orando, mas eu estou fazendo. Estou orando, mas eu estou fazendo. 16, diz assim: naquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava. O que eles faziam? Fala com a sua boca. Trabalhava. Ô, juventude, precisa ouvir isso aqui. Trabalhava na obra. E a outra metade empunha lanças. Eu gosto disso aqui, porque eu sou cara de guerra, mano. Eles estavam trabalhando, eles estavam orando. E na outro lado eles estavam com lanças, escudos e arcos nas couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. 17, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Olha que coisa maravilhosa. Eles estavam fazendo a obra com uma mão e com a outra eles estavam com a arma, com a espada no caso, né? Porque não tinha Glock ainda lá, mas estavam com a arma na mão. Eles estavam orando, mas eles estavam aqui. Vem aqui para você ver. Tenta vir aqui, ô Sambalá. Vem aqui, ô Gesem. Vem aqui para você ver. Isso é prudência. Então é assim que nós devemos fazer. Uma mão trabalhando, uma mão na enxada, a outra mão a palavra de Deus. O que é isso? É fé e obras. Fé e obras igual a sucesso. Estou trabalhando, estou fazendo, mas eu estou aqui também orando. Olha o que diz em Isaías 52:13: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Tem que ter prudência para você ver a exaltação de Deus. Fala assim: eu preciso ser prudente. Mulheres, às vezes vocês vão ter que mostrar os dentes. Eu sei, não, é o dente espiritual, você entende, né? Não é o banguelo, não é isso. Eu estou falando, eu tive uma mãe que mostrava os dentes, amado. Eu sei o que eu estou falando, eu sou fruto disso, junto com meu pai. Eu tinha uma mãe, estou falando para as mulheres aqui, que mostrava os dentes. E uma mãe que se posiciona em casa, amado, ela leva correção para uma família toda. Para os filhos. Quantas vezes eu e meu irmão lá, eu não vou falar da Rê, que a Rê já cresceu mais no prumo, né? Mas eu e o Nath muitas vezes ali, sabe, batendo cabeça, tal, aquelas coisas, e ela se posicionava: isso não, aqui não, isso assim. Uma mãe que mostrava os dentes, que tinha prudência. Você, mãe, não se conforme. Eu falei, não se conforme. Ah, mas o meu filho está saindo com a companhia, o meu filho está com um papo de que isso, o meu filho, mostra os dentes, tenha prudência. Você é mãe, se posicione dentro de casa. Se está na tua casa, está debaixo da sua educação. Ah, mas o que ele vai pensar? Tem que finalizar. Todos, amados, crentes e não crentes, eu quero que você creia isso. Todos na sua vida, crentes, não crentes, reconhecerão a intervenção divina na sua vida. Todos.
vão reconhecer, todos verão a glória de Deus na sua vida. Neemias 6, 15 e 16 assim: acabou-se pois o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias, que eles falaram lá, né? Ah, isso que vai fazer, vocês estão de brincadeira. Em 52 dias os caras tinham reconstruído. Você sabe que uma cidade sem muro era uma cidade que não valia nada no passado, né? Que era exposta, enfim, era nada. Em 52 dias eles levantaram. Algo impossível foi feito por Neemias. Eu pergunto para você, e se quando chegou a notícia lá pelo irmão dele, Anani chegou e falou: e aí, ó, os muros estão assim, a galera está assim, ó, os judeus que não foram para o exílio, tá essa condição. E se ele falasse: meu Deus, deixa isso para lá, eu vou ficar aqui tomando vinho, vou tomar os goró do rei aqui, vou ficar aqui com o rei, e você vai lá, se vira com os judeus lá, com nossa... Eu não pus a passagem aqui, mas eu já citei. Ele falou: a cidade dos meus pais, a minha história. Amada, se ninguém fizer nada pela sua família, se você não fizer, ninguém vai fazer a sua parte. Você sabe que existem duas formas de você estar aqui hoje, sentada ouvindo isso. Você pode estar aqui falando: nossa, que dia maravilhoso, que louvor abençoado, que palavras de Deus. E vendo isso como um dia maravilhoso, vai sair daqui e falar: nossa, foi uma bênção. E só, sabe, apreciando tudo isso, você pode estar aí do seu lugar com o seu coração fritando, movido pelo Espírito, falando: eu não vou me conformar mais com isso na minha vida, com essa ruína, com essa ruína, com essa ruína. A minha esposa falou aqui: amado, se você tem um marido, você que é casada, que está sem brilho, não se conforme. Um marido que não quer mais saber das coisas do Senhor, um marido que anda de cabeça baixa, que perdeu o brilho, eu não sei. Não se conforme com isso. Se os seus filhos estão falando: eu não quero mais saber de Deus, não se conforme com isso. Se você acha que o seu casamento vai para a estatística de a cada 3, né, 1 está em divórcio, não creia nisso. Acabou, pois, lá, 25, o muro, 25 dias do mês de Elu, em 52 dias, o que era impossível, Neemias fez. Um lugar que estava ali queimado, arruinado, com grande miséria, foi reedificado, foi reparado. Ele foi o quê? Reconstruído. Era impossível aos olhos humanos, mas alguém se dispôs e fez. O que é impossível hoje aos seus olhos? Que você chegou e falou assim: não, isso não tem como. É o que eu falei, você pode estar aqui sentada, olhando e falando: é mais um dia, é mais uma palavra, e pode estar perdendo a manifestação daquele que já está manifestado aqui. Jesus nunca passou por um lugar sem manifestar milagres, curas e prodígios. E aquele que faz isso, que é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre, está com o seu trono diante de nós. Você pode olhar isso e falar: uau, que bênção. Ou você pode fazer como Moisés fez e se perder no meio da nuvem de glória e ter a sua face transfigurada. Você pode, sabe, ouvir os trovões, os relâmpagos e experimentar da glória de Deus. Ou você pode dizer: foi mais um dia, foi bom, foi legal, conheci umas abençoadas, ganhei um lanchinho, comi um lanchinho, entendi que o glúten faz mal, mas parou por aí. Amada, Deus quer fazer uma obra completa na sua vida. É uma reconstrução. Esse tema não foi algo, vamos lá, foi inspirado por Deus. No verso 16 assim: sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, eles vão ouvir, temeram, todos os inimigos temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque conheceram que por intervenção do nosso Deus foi que fizemos essa obra. Agora não ficou para Neemias, para a galera, ficou para Deus. Por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra, amado. É isso que tem que acontecer na sua vida. É isso que tem que acontecer nas nossas vidas. Então eu vou pedir para a bispa me ajudar aqui nesse final. E eu quero terminar dizendo isso para você que é uma amada, escolhida, uma eleita de Deus. Deus, Ele nos chama para nós sermos restauradores em tempos de assolação. Deus está nos chamando para isso. Deus está levantando a igreja para isso, em tempos de crise. Deus nos chama para nós sermos reedificadores, e aqui no caso reedificadoras de muros. Deus está te chamando para isso. Só que isso começa pela nossa própria vida. Eu não posso querer reedificar outras vidas se a minha vida está em ruínas. Você ouviu isso aqui o dia inteiro e chegou a hora de nós nos lançarmos nas mãos de Deus, como nós ouvimos, quebrar o vaso. Então lembre-se sempre que você pode todas as coisas no Senhor, porque Ele te fortalece. Fala com a sua boca: eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Então se disponha, seja temente a Deus, seja prudente nas suas atitudes, e o Senhor lhe dará bom êxito em tudo que você fizer. O Senhor dará bom êxito em tudo que você fizer. Eu vou dizer para você, amado, quando nós temos um evento como esse, como nós estamos vivendo as coisas de Deus, nós somos totalmente guiados pelo Espírito. E por mais que nós tenhamos feito uma parte humana, porque a gente tem que se dispor para fazer o natural, que é programar, é o roteiro, é isso, é aquilo, é que isso, o que vai ser, quem vai falar antes. Desde a hora que eu entrei aqui, eu estou: Deus, faz o que o Senhor quiser.
e eu sou muito assim, como um homem de Deus, um líder. Senhor, se não for a tua vontade, amado, eu falo isso sempre, vou chover no molhado, mas se Deus recolheu minha mãe e fez a obra dele, quem sou eu aqui para falar, vai ser assim, vai ser assado, vamos fazer desse jeito? Então o que eu faço? Deus, eu estou aqui para conduzir a tua voz, estou aqui para conduzir o teu querer, eu estou aqui para agradar o Senhor, não para agradar uma plateia, não para agradar um ao outro, porque isso é impossível. Mas se eu te agradar, Deus, eu sei que eu estou fazendo aquilo pelo qual eu fui chamado a fazer.